Palestra Atitude de Campeão, com o atleta medalhista e empresário Gustavo Borges. Um oferecimento exclusivo Americanas. Bom dia, turma! Bom dia a todos. Obrigado, Diego. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês na RA Trust Experience. Muito bom, hein? Queria agradecer aí, com orgulho, o convite. Obrigado pela confiança do Reclame Aqui. Queria agradecer o nosso apoiador, Americanas, que faz parte desse painel aqui, que está com a gente, fazendo com que esse evento também possa acontecer com essa maneira brilhante. Olha esse palco, que coisa mais linda. Eu já cheguei aqui filmando, né? Tanto esse nosso palco quanto os bastidores que estão aqui. Então, obrigado pela confiança a todos do Reclame Aqui, obrigado a Americanas e obrigado, Maurício, por ter construído uma empresa tão bela, tão grande e que traz aí resultado para todas as pessoas que precisam de atendimento, que precisam de algo mais. E tinha a frase que estava escrita aqui, né? Que a empresa boa é aquela que traz resultado, a gente faz uma empresa para que a gente possa contribuir com o mundo de alguma forma. E acho que todos esses ensinamentos, todas essas coisas, né, uma visão empreendedora que o Maurício trouxe para essa empresa, ela serve para qualquer área. Se você entrar no esporte, você vai ter isso. Se você entrar no empreendedorismo, você vai ter isso. No call center, que muitos de vocês estão aqui, no atendimento, todos esses elementos eles estão presentes. E eu vou falar por que esses elementos estão presentes em todas as áreas e esferas de nossa vida. Porque eles fazem parte de alta performance. É isso mesmo. Hoje, para vocês aqui, eu vou falar disso. Vou falar de sonho, excelência, conquista, vou falar de alta performance e vou entregar para vocês quais são os marcadores de sucesso que fizeram com que eu tivesse resultado empreendendo o meu próprio corpo dentro das piscinas e hoje, fora das piscinas, no empreendedorismo, nas coisas que eu faço no meu dia a dia. Vou trazer um pouco dessa relação, né? E certamente vai ter muita coisa em relação aí ao atendimento, à forma, aos gerentes, a forma como você trabalha o seu dia a dia e como você imagina isso no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E para não ficar só falando de palavras bonitas aqui, que eu também vou falar, e deixar um pouquinho mais sexy, eu vou falar de histórias olímpicas, que vão contextualizar muito do que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Então eu queria começar falando sobre atitude de campeão. Atitude de campeão. São duas palavras que significam muito para mim. Atitude tem a ver com bom comportamento, com boas ações, boas intenções, claro, mas não só de boas intenções, porque a gente sabe que o inferno está cheio de boas intenções. A gente não precisa só ter uma boa intenção, a gente precisa agir. Né? A empresa boa, todas têm problemas. Voltando aqui para o Maurício, mas aquela que resolve é a melhor empresa. Se você não resolve o problema, você não tem resultado. E aí fica uma boa intenção. Quem que não quer ajudar o cliente? Todos nós queremos. Quem que não quer ir para uma Olimpíada e ganhar uma medalha? Todos querem ganhar uma Olimpíada ou ir para as Olimpíadas e ganhar uma medalha. Mas poucos entram em ação para realmente entrar no processo e fazer a coisa acontecer. Vou dar um exemplo disso, né? Se você quer ir para as Olimpíadas e você quer ganhar uma medalha, eu tenho uma dica infalível para você. Esteja na final. E para estar na final, você precisa treinar quando? Hoje. E você faz esse desdobramento ao longo da carreira. Então, além de boas intenções, bons comportamentos. Segunda palavra que é o sucesso, né? Que tem a ver com campeão. É um sentimento seu. É uma forma como você visualiza, como você quer fazer o seu trabalho. E depois de cumprido com esse trabalho, você se sente bem ou mal. Sucesso. Sou um campeão naquilo. A gente levanta o sarrafo e a gente executa. Claro que a gente pode ser o primeiro lugar. Né? Mas a gente tem um equilíbrio entre trabalho, entre resultado, entre as coisas que a gente quer. E a conquista ela é primeiro, segundo, terceiro, tem um ranking da conquista, obviamente. Mas o sucesso não. Da palavra campeão, não tem ranking. É você. É o seu sentimento, é o seu coração que te leva para frente. Por isso, atitude de campeão. O que é ser um campeão? O que é ter uma atitude de campeão? E o que é você se fortalecer como pessoa, como empresa,
como trabalhador, né, como alguém que está aí no atendimento, se tornando um grande campeão dentro do seu dia a dia. Eu comecei a vivenciar isso muito cedo na minha vida, nessas duas palavras, que eu resgato até na minha infância, lá em Ituverava. Quem aí conhece Ituverava, levanta a mão. É da turma que está aqui mesmo. Ó. Quem está aqui? Você conhece Ituverava, Edu? Pô. Ituverava fica perto de Ribeirão Preto. Olha só que legal. Ribeirão Preto, eu sou nascido lá na cidade, né? E fui para Ituverava logo cedo. Você imagina, eu tenho 2,3 metros. Dá para pegar uma câmera mais aberta aqui? Eu tenho 2,3 metros de altura, para quem não sabe. Deu para ver? Só de perna eu devo ter 1,30 m, mais ou menos, né? E aí eu chego em Ituverava, minha mãe tem 1,83 m, meu pai tem 1,85 m, você imagina a família de girafa chegando lá, né? E a turma querendo que eu fizesse dois esportes que era adequado ao meu tamanho. Era quase bullying isso, né? Basquete e vôlei. Obviamente eu fiz basquete e vôlei. E na sequência eu fiz natação, que foi onde eu tive meus maiores resultados. Fiz tênis, que é o esporte que eu jogo hoje, inclusive. E fiz hipismo. Aí imagina o cavalo já, né? Imagina assim, em cima do cavalo, o cavalo saindo andando e você lá sem saber o que fazer. Aí meu pai virou para mim e falou assim, cara, não dá para ser isso. Ginete, né, ficar em cima do cavalo, pular lá no hipismo, né? Ou jockey, não vai dar, gente baixa. Ou piloto de Fórmula 1, não é para você. Eu falei assim, mas como assim você está me desanimando aqui, rapaz? Você é meu pai, né? Você tem que me animar. Como é que você anima uma pessoa? Trabalha com motivação, trabalha com isso, inspiração. Dá para fazer, vamos resolver esse problema. Eu falo, cara, não dá, problema da altura, como é que eu vou resolver? Aí beleza. Aí ele falou, bom, para ter sucesso na vida precisa de 3 coisas. De repente tem uma relação aí com você, no seu trabalho e no seu rendimento. 3 ensinamentos do meu pai. Para ter sucesso você precisa comer muito, treinar muito e estudar muito. Pô, estudar, conhecimento, eu estudava mais do que meus pais queriam, né? Comer e treinar, dava uma fome do cão, era moleque, né? Ia lá, comia feito um desgramado e tocava o pau. Mas ao longo da vida fui percebendo dos valores disso, da boa alimentação, de um bom trabalho, de um bom treinamento, do conhecimento desenvolvido ao longo da nossa jornada, do acúmulo do conhecimento e desenvolvimento das habilidades que a gente precisa ter, específicas, habilidades específicas, que pode ter uma grande relação com o seu trabalho, com a forma como você faz o atendimento, da forma como você soluciona o problema do seu cliente, ou da forma como você lidera a sua vida, para depois você entrar em ação e fazer a coisa acontecer. Olha que louco, né? Uma simples comunicação de coma, treine, e depois você estude, e você traz isso para uma outra esfera, que pode ser encarada no alto rendimento do esporte, na alta performance do trabalho, na alta performance da liderança da sua própria vida. Coisas simples, a gente pode explodir isso e trazer para qualquer outro lado. Depois que eu fui pai, eu comecei a perceber essas nuances de ser filho. Porque quando você é filho, você não sabe muito bem nem o que é ser filho, nem o que é ser pai. Você é o que você é, você está lá. Você está vivenciando aquilo. Mas a hora que você vira pai e você tem filho, aí você começa a ver, putz, eu era assim? Acontecia dessa forma? E a hora que você tem esse desdobramento, né, e você começa a enxergar as coisas acontecerem, eu tive uma oportunidade uma vez, eu estou falando de sonho para vocês agora, né, que quando a gente fala de jovens, de crianças, a gente fala de sonho, a gente fala de visão de futuro. E quando você tem uma visão de futuro, você pensa lá no longo prazo, você imagina que a coisa pode funcionar. E aí você vivencia experiências diferentes ali dentro. Tive um momento que eu fui para a NASA com meu filho, ele tinha 10 anos de idade, e aí a hora que a gente pisa na NASA, ele vira para mim e fala o seguinte, papai, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu falei, o que, filho? Ele falou, astronauta. Eu falei, coincidência, estamos na NASA. Então vamos aqui visitar a NASA, né? E o louco para ver um pré-requisito para ser astronauta. Aí eu chego lá, o que é pré-requisito? Aí eu chego num 3 itens. Primeiro pré-requisito para ser astronauta, você precisa ser engenheiro aeroespacial, ou seja, precisa estudar muito. Lições do meu pai. Segundo, ter 1,80 m de altura no máximo. Terceiro, ter um Corvette, o carro Corvette. Eu não sei por que você tem que ter Corvette. Mas os caras vão lá e compram, está resolvido. Tem dinheiro, compra Corvette. Engenharia, vai lá e estuda. 1,80 m de altura no máximo, aí tem um problema, né? Eu olho para o meu filho, 1,65 m, 10 anos de idade, calçando 42. Eu falei, Houston, we have a problem. Houston, temos um problema. E esse moleque não vai ficar com 1,80 m de altura no máximo, não dá.
Né? Olha o sonho dele, ele quer ser astronauta. Mas para ser astronauta você precisa ter 1,80 m. Eu falei, filho, e agora? Aí ele olha para mim assim e fala com aquela carinha, sabe aquela carinha de cachorrinho sem dono, que fica assim, né? Olhando, mas papai, eu não posso ser astronauta. Eu falei, nossa, vigia agora, como é que eu vou fazer isso? Aí eu tenho só uma solução, chamo a mãe, né? A mãe é baixinha. Ainda bem que a mãe é baixinha, ela tem 1,70 m de altura. Agora eu quero ver esse chat bombar, né? Fala a sua altura para mim no chat. 1,70 m é mais ou menos aqui, turma. Não é? Depois eu circulo. Não. Quanto você tem? 1,70 m? Ah, você é compridinha. Aí põe salto, fica legal, né? Então coloca no chat aqui qual que é a sua altura. Porque, né, 1,70 m a referência aqui é outra. Aí eu falei, filho, sua mãe é baixinha, 1,70 m, papai tem 2,03 m, você pode crescer mais 15 centímetros que você pode ir para o espaço. O bicho ficou louco. Louco. Fala, que legal, vamos lá comer, tomar Coca-Cola, comer não sei o que, tal, comprar nas lojas americanas, vamos fazer tudo isso aqui que a gente pode fazer agora, que vai ser super legal. Falou, beleza, bora lá. Eu só não falei que era pro resto da vida. Não é pro resto da vida, porque hoje meu filho tem 22 anos, 2,2 m, né? Ele bate aqui em mim, e calça 49. Não tem botina de astronauta que entra no pé desse cara. Mas ele está fazendo outras coisas. Buscou outros objetivos. O sonho mudou, os sonhos mudam. Porém, a nossa proposta de trabalho, a nossa força de chegar a algum lugar, isso não muda. Aquela força interior, ela só muda se a gente deixar. Só muda se a gente deixar. Estou falando de realizações, estou falando de busca, né? Porque ele pode não querer ser astronauta, mas ele quer ser uma pessoa de sucesso. Nós somos pessoas de resultado. A gente veio para o mundo para dar resultado. Seja ele em qual esfera da vida a gente estiver conversando. Dentro da empresa, dentro da família. Ah, mas eu não trabalho. Beleza, e na família? Como é que você se portando ali dentro? Está tendo resultado? Hashtag eu sou uma pessoa de resultado. E se você é uma pessoa de resultado, vai lá e faça. Entre em cena, seja protagonista da sua vida, seja protagonista da sua história, para que você possa fazer essa construção para quem você ama, para quem você trabalha e para você mesmo. Para as coisas que você quer. Duas palavras que eu falo para o meu filho, falo para vocês aqui do Reclame Aqui, que estão aqui comigo, tem até tem uma plateia aqui, né? E vocês que estão em casa, vocês que estão na empresa assistindo, né? Duas coisas que eu falo independentemente do público. Comprometimento, super necessário para você chegar onde você quer chegar. E segundo, excelência. Comprometimento com alguma coisa ou alguém, né? E comprometimento tem a ver com escolhas. O compromisso tem a ver com uma escolha que você fez. Você quer chegar a algum lugar, você fez uma escolha. Quero ir para as minhas Olimpíadas. Pergunto para vocês, qual é a sua Olimpíada? O que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar? O que você quer construir? Que problema que você quer resolver? Né? Falando das reclamações que nós temos aqui, no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia. Depois que a gente define isso, que a gente tem o nosso compromisso, a gente tem a escolha que a gente quer para a nossa jornada, a gente faz essa jornada, esse ciclo, bem feito. E fazer algo bem feito tem um nome, excelência. Excelência no meu esporte, na minha atividade, ela vem na forma de 1/100º de segundo. Eu consigo medir, eu consigo pegar. 1/100º de segundo é a diferença de eu ficar em casa ou ir para as Olimpíadas. 1/100º de segundo é a diferença entre eu pegar semifinal ou ir para umas finais. Chegar nas finais, pegar 4º lugar ou ser o medalhista olímpico. Pegar primeiro ou pegar segundo. Pegar primeiro com ou sem recorde mundial. Imagina isso no seu atendimento. Imagina isso no seu trabalho, na sua gerência, na sua loja, no seu negócio. 1/100º de segundo, eu estou falando de uma fração de tempo, como é isso no seu dia a dia? 1/100º de segundo, eu estou falando de um trabalho que você já sabe o que você precisa fazer, mas que você precisa se aperfeiçoar ainda mais para que você possa ter mais excelência naquilo. Vou dar um exemplo. Tinha um treinador que virava para mim e falava o seguinte: Gustavo, você tem que esticar e finalizar a braçada. Eu falo assim, beleza. Isso eu tinha 27 anos de idade, estava treinando para uma Olimpíada, da qual eu fui medalhista, em 2000. Né? Aí ele vira, Gustavo, estica e finaliza a braçada. Eu nadando, profissional, cara. Já tinha recorde mundial. O Diego falou aqui algumas coisas, eu já tinha várias dessas aqui rolando. Né? Eu era bom no negócio. Estica e finaliza. Eu falei, beleza, chega do outro lado, e agora? Estica e finaliza. Opa. E vai, e volta, e vai, e volta, estica e finaliza, estica e finaliza. Para você ter uma ideia,
Esticar e finalizar abraçada, eu estou fazendo desde mais ou menos os 8 anos de idade. Sabe aquele negócio de foco, correção, repetição? Foco, correção, repetição. Onde que você está focado? No quê? Beleza, vai lá e corrige o que você está fazendo. Agora repete e volta para o foco, e vai, e volta. Aí chegou no final do treino, eu falei assim, cara, quase que eu mandei, sabe aquele negócio de você sabe quem eu sou? Não pode utilizar essa frase, mas eu pensei, falei assim, cara, não é possível que esse cara está falando para eu esticar e finalizar abraçado. Aí eu falo, olha, você está repetindo aqui, treinador, para eu esticar e finalizar a abraçada, mas eu já entendi, né? Já entendi, não precisa falar mais. Aí ele vira para mim e fala o seguinte, por que você não faz então? Como assim? Está falando o quê, né? Aí deu uma, veja bem, né? Eu estou tentando fazer, você já começa a dar desculpinha, porque esticar é isso, não é isso. Olha só a diferença. Isso aqui é 1/100º de segundo, para frente, para o lado. Pega a referência do trabalho de vocês. Pega a referência daquilo que você já sabe, daquilo que você já é bom, daquilo que você já construiu. Se alguém perguntar para você o seguinte, você está me mentorando agora, você que está me assistindo está me mentorando, agora me fala onde você é bom. Quais são as características? Eu vou virar para você e vou falar, eu sou bom em esticar e finalizar a abraçada. Mas o meu treinador vai olhar para mim e falar assim, cara, dá para melhorar. Então, mesmo onde nós somos bons, a gente tem como evoluir. E qual que é a métrica de evolução? 1/100º de segundo. 1% a mais. Um pouquinho melhor cada dia, para que a hora que a gente somar tudo aquilo, a gente faz o nosso índice olímpico. Claro que eu estou fazendo uma referência em relação ao esporte, mas a gente leva isso para o trabalho, as analogias estão com vocês. Funcionam de uma maneira assim muito legal. Eu estou falando de foco também aqui, né? Porque quando a gente está focado, a gente se distrai menos e a gente faz o nosso resultado. Quanto menos distração nós tivermos, mais foco a gente tem. Aí a gente resolve o problema, aí a gente faz o nosso índice, aí a gente consegue construir, a gente consegue estar íntegro no nosso trabalho naquele momento. E é muito legal isso, né, que eu estou falando várias palavras bonitas aqui para vocês. Não, foco, comprometimento, tem a ver com escolhas, tal, excelência, pô, joia. Mas em alguns momentos você já sentou e já pensou assim, cara, eu estou olhando aqui, tem um gol na minha frente, o Diego falou que vai ter jogo hoje. Eu estou lá, bola no pênalti, está aqui, bola ali, o gol está vazio, não tem goleiro, e a hora que eu vou chutar, bate na trave, não deu certo. A hora que eu dou outro chute, travessão. Ah, não, agora eu vou acertar. E vai, nossa, já desanimado, a bola vai lá para a plateia, vai para a arquibancada. Já passou por isso? Aquele dia que a coisa não funciona, não está dando certo. Aí o que acontece nesse dia? Você pode virar para baixo, né? Postura corporal é tudo. Ó vida, ó azar. Se eu estou aqui fazendo uma palestra meio para baixo aqui para vocês, não está dando nada certo, vocês vão olhar para mim e falar assim, pô, esse cara está de sacanagem comigo. Agora que eu chego aqui com postura, eu falo assim, cara, vai dar certo, né? E eu estou focado, estou com energia, eu estou focado em vocês aqui, a coisa muda. Porque você sente confiança. Confiança tem cheiro. Se eu estou com medo, se eu estou com receio, ou se eu estou inseguro, você também percebe. Agora, se você se posiciona, leva uma regra para a sua vida. Postura corporal, respirar e ombros eretos te leva mais longe. Eu te garanto. Isso funciona na natureza e funciona para seres humanos. Quando eu chegava para competir, se eu chegasse assim ou assim, uma coisa completamente diferente. E você percebe nas pessoas a postura corporal e como você se posiciona perante um resultado. Tenha confiança e trabalhe isso. Isso vale para como você está nesse exato momento, me assistindo, se você está sentado, se você está em pé, se você está expandindo ou se você está convergindo para uma coisa que não te leva ao sucesso. O sucesso você se representa nele. Você está presente, você está íntegro naquilo. Beleza. E quando a gente chuta no gol e bate na trave, sem goleiro? Eu vou falar como é que é isso também, porque a minha estreia olímpica, eu estava até falando com o Diego aqui antes de entrar, ele falou, pô, naquela Olimpíada, medalha de prata no 100 e vôlei e o judô ganharam medalha. 3 medalhas em 1992, uma delas foi minha, no 100 metros nado livre. Mas eu não vou contar a prova dos 100 metros nado livre, não. Por enquanto agora, né? Nesse momento, por enquanto. Eu vou contar daqui a pouquinho. Eu vou contar da minha estreia, que foi 2 dias antes, no 200 metros nado livre. Na prova dos 200 metros nado livre,
Eu cheguei uma semana antes nas Olimpíadas, super preparado, super preparado. E aí eu estou dormindo na Vila Olímpica, treinando, me alimentando, e é super legal. A Vila Olímpica é uma Disneylândia, né? De emoções e de coisas para fazer. E a hora que chega no dia antes da minha prova, sabe aquele negócio assim, que amanhã você tem o dia mais importante da sua vida. Amanhã você tem um projeto para entregar. Amanhã você tem alguma coisa que vai acontecer que te deixa assim, ligadaço, que é muito legal, que é muito importante, que vai fazer diferença para a sua vida. E antes disso acontecer, no dia anterior, você precisa fazer uma coisa que é muito simples e que eu sabia, eu sou craque nisso, porque eu consigo fazer bem, eu faço com frequência, eu tenho habilidade para fazer isso e normalmente eu faço isso muito bem, né? Porque eu tenho uma habilidade para fazer isso que eu vou contar para vocês, que é dormir, descansar. Mas num momento crucial da vida, que amanhã é o seguinte, olha, amanhã, meu amigo, é a coisa mais importante da sua vida, vai acontecer. E aí você fica pensando naquilo. Então, durante a semana toda nas Olimpíadas, ele estava tudo legal, né? Mas naquela noite, antes da minha estreia, eu senti que o travesseiro não estava muito bom, que o colchão estava meio esquisito, né? E que meu companheiro de quarto estava roncando. Falei, cara, não é possível. Faz uma semana que eu estou com esse cara aqui, agora ele está roncando, não pode, né? Não sei como é que isso funciona. Resultado, eu tive uma péssima noite de sono. Dormi mal, deu sede, fui comer, fui no banheiro, voltei, fui e nadei a prova de 200 metros nado livre umas 30 vezes na minha cabeça. É uma coisa louca, né? Porque quando você pensa em algo, é um gasto de energia enorme. 20% da nossa energia é gasta aqui, no cérebro, de pensamentos. Então imagina a atividade cerebral pensando no que eu ia fazer no dia seguinte, pensando nos meus adversários, pensando no que poderia dar certo ou dar errado, pensando numa série de coisas. O que acontece? No dia seguinte eu acordo destruído. Destruído. Aí eu chego para o meu treinador e falo assim, cara, não estou legal. Né? E não é que eu cheguei assim, não estou legal. Eu cheguei assim, não estou legal. Não estou legal. Não dormi bem e acho que eu vou mudar a estratégia de prova. Ele falou assim, Gustavo, como mudar a estratégia de prova? Não, porque eu não dormi bem, por isso, por aquilo, tal. Comecei a dar todas as desculpas para já me preparar para o fracasso. Beleza? Fiz uma arapuca para mim mesmo ali. E na hora, a única coisa que eu poderia controlar no meu trabalho, na minha prova, era a estratégia que eu ia utilizar dentro da minha piscina, dentro da piscina olímpica. Se eu vou passar mais forte, quando que eu vou respirar, virada, eu tinha treinado tudo isso. E falei para ele que eu ia pegar essa estratégia e ia jogar no lixo. Por quê? Porque eu estava com medo. Porque eu estava com receio. Porque eu estava inseguro. Aí, nesse momento, ele virou para mim e falou assim, não recomendo. E mesmo assim, eu subi no bloco e escutei, aos seus lugares, pá, a hora que eu caio na água, eu faço tudo errado. Eu passo feito um cavalo paraguaio assim, nos primeiros 50, passo em primeiro lugar nos 50 metros, nos 50 metros, uma prova de 200, que são 4 piscinas olímpicas. No 100 eu já estou em terceiro, a hora que chega no 150 eu já estou em quinto e termino em 7º lugar naquelas eliminatórias, na minha série. E termino em 22º na classificação geral. Ou seja, não vou para a final. Eu queria ir para a final e queria ganhar uma medalha. Mas como eu falei aqui, uma dica simples para você ganhar uma medalha em qualquer competição, esteja nas finais. Ninguém ganha de véspera. Nunca vi ninguém ganhar de véspera. O cara precisou entrar, precisou fazer, precisou trabalhar, precisou fazer uma entrega, precisou trabalhar o processo no seu dia a dia, precisou construir aqueles centésimos para aí sim, nas finais, estar entre os 3 primeiros, para ganhar, pegar segundo, terceiro. Agora, perder de véspera, eu já vi um monte de gente perder de véspera. Você já joga a toalha antes, você já dá todos os sinais que vai perder. Foi isso que eu fiz. E cheguei no final exaurido, cansado, assim, morto, exausto. E aí eu chego para o meu treinador e dou aquela desculpinha barata, né? Virei para ele e falei, pelo menos eu tentei. Aí ele fala para mim, bom, se tem uma coisa que você não fez foi tentar. Você se auto-sabotou. Você fez de tudo para você se encontrar com a derrota.
para você se encontrar com um resultado negativo. Agora que você encontrou o resultado negativo, qual que é o aprendizado que você vai ter? O que você vai tirar disso? E como que a gente vai melhorar? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E naquela tarde, assistindo às finais olímpicas da prova dos 200 metros nado livre, acabei de ver o campeão olímpico na minha prova, na prova que eu poderia estar lá competindo. Ele me pergunta, e aí, o que você achou dessa prova? Eu falei, maravilhoso, né? Agora eu estou relaxado. Um sol aqui em Barcelona, tá super legal, super divertido, tá, recorde olímpico, acabou de acontecer, estou adorando essas Olimpíadas. Aí ele vira para mim e fala o seguinte, beleza, Gustavo, hoje você assiste essa prova. Amanhã você vai lá e ganha essa prova. Amanhã eu falei, bom, 2 dias depois, que vai ser os 100 metros nado livre, ele falou assim, não, estou falando dos 200 metros nado livre. O amanhã do 200 metros nado livre, que ia acontecer na história olímpica, seria daqui 4 anos, em 1996. E sabe o que esse cara, esse treinador, esse mentor estava fazendo comigo naquele momento? Me levando lá no longo prazo, colocando um chip de longo prazo aqui, de pensamento futuro, de pensamento sistêmico, em relação ao resultado que vai acontecer em Atlanta, para depois me trazer em tempo presente e falar o seguinte, agora a gente resolve hoje. Mas o pensamento nosso do resultado ele tem que estar lá na frente. Como muito do que eu escutei da história do Reclame Aqui. Muito pensamento futuro, muita visão de vanguarda, muita construção no que precisa ser feito. Lá na frente. Mas como é que a gente resolve? A gente resolve hoje, trabalhando hoje. Nunca perca a visão de longo prazo. Mas não se iluda, o hoje a gente precisa fazer, o processo a gente precisa construir. 2 dias depois eu tinha a segunda prova mais importante da minha vida, que era os 100 metros nado livre. Mas essa eu conto daqui a pouquinho. Qual foi o grande aprendizado? E eu me deparei com uma frase de alta performance recentemente, faz uns 2 anos, que transformou a forma como eu imagino, como visualizo a alta performance. E essa definição é de um autor chamado Brendon Burchard. Ele é um coach, ele é motivador, ele tem estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional, e ele fala o seguinte, alta performance é o sucesso além do padrão estabelecido, com consistência e a longo prazo. Pô, olha que legal. Sucesso além do padrão estabelecido. Suba o sarrafo, faça as coisas diferentes, vão para cima, não se contentem com menos. Toda empresa tem problema, boa é aquela que consegue resolver. Não é o que vocês falam? Não é o que a gente vive? Eu tenho empresa, eu trabalho com academias de natação e fitness, trabalho com licenciamento, são 400 licenciados pelo Brasil, atendo o meu cliente, e se o padrão que está estabelecido é esse aqui, eu preciso subir, meu cliente ele é exigente, o seu cliente ele é exigente. E como que a gente faz isso? Com objetividade, com assertividade, com velocidade no atendimento, com carinho, com empatia, com uma série de questões e treinamento que você, tecnicamente, pode ir lá e resolver. E outras que precisa, né, de habilidade para conversar. As pessoas, as relações humanas nunca vai terminar. Pode pôr tecnologia, pode sair tecnologia, pode acontecer uma transformação no mundo, os relacionamentos eles vão continuar. Sucesso além do padrão estabelecido. Segundo, consistência. Consistência, qualidade, firmeza, começo, meio e fim, né? Fazendo as coisas acontecer. No meu treino para as Olimpíadas era mais ou menos assim. Você tinha um treino de manhã, um treino à tarde. Aí você se preparava, né, para o treino. Antes você tinha que se alimentar, depois também, descansar entre os treinos, se alimentar ali no almoço, descansar depois do treino, dormir e repetir no dia seguinte. Então era mais ou menos assim, acorda, come, treina, come, espera, come, descansa, come, treina, come, espera, descansa, come, dorme. Acabou segunda-feira, vai para terça, acorda, come, treina, come, espera, come, descansa, come, treina, vai. Na terça-feira, quarta-feira, repete, quinta e sexta, repete segunda e terça, e sábado, começa às 6 horas da manhã, não tem hora para acabar. E domingo? Não, domingo, descanso dos justos. Então vamos descansar domingo e a gente volta para segunda-feira fazendo o quê? Mais ou menos as mesmas coisas. Tem uma questão da repetição. As nossas ações, né, a rotina, ela é dura. Mas a gente precisa ter consistência. Se você pegar 1996, que foi o meu melhor resultado olímpico, eu tenho todos os meus treinos anotados, eu sei exatamente o que eu fiz, o que eu comi, qual o tempo que eu fiz ali durante o meu treinamento, metragem, e eu posso falar para vocês, no dia 15 de maio aconteceu isso, dia 21 de julho aconteceu isso. Eu te dou esses detalhes, porque eu vivenciei, porque eu anotei, porque eu olho para aquilo e eu tenho uma referência.
Esse trabalho de consistência leva a gente para um resultado futuro e um resultado de longo prazo, que não é um pico de performance. Fez isso uma vez. Pô, legal, você fez um belo atendimento uma vez. Parabéns, não fez mais do que obrigação. Agora, faça isso durante 4, 16, 20 anos. Isso é alta performance, pensar no longo prazo, fazer isso no longo prazo, ter uma carreira no longo prazo de sucesso, aprendendo, construindo. Quando você vai para uma Olimpíada, quando você está no empreendedorismo, quando você está resolvendo problemas, pode acontecer duas coisas, ou dá certo ou dá errado. Né? Tem um mais ou menos ali no meio, mas vamos deixar o mais ou menos para lá, né? Porque mais ou menos, como é que a gente tem essa referência? Né? Comprometimento, como é que você é mais ou menos comprometido? Você é ou não é comprometido? Né? Vamos pegar o exemplo da gravidez. Você está grávida ou você está mais ou menos grávida? Não tem mais ou menos. Quem de vocês aí está grávida, levanta a mão. Aqui, quem está grávida, levanta a mão. Tem umas meninas. Ninguém. Quem não está grávida? E quem acha que não está grávida? Não, acho que todos levantaram e falam que não estão. Cara, não tem assim mais ou menos grávida. Então, beleza. Então, deu certo ou deu errado. Resultado positivo ou negativo. E tem muito a ver o resultado positivo ou negativo com a relação da conquista e com a relação do sentimento de sucesso, beleza? Isso a gente pode fazer. Mas a vitória ou a derrota, o resultado positivo ou negativo, ele é transitório em nossas vidas. Ele acontece. Acontece, mas ele é transitório. O que acontece na sequência, quando você tem um resultado que não é adequado ou um resultado que é adequado, é o que você aprende com aquilo. Porque você pode ter um mau atendimento, não tem problema, as coisas, isso acontece. Agora, repete esse fato, é consistente o erro que acontece dentro dessa ação, ou um problema que você não consegue resolver? Se isso acontece, você não teve aprendizado. Então, todas as vezes que você tem um resultado, todas as vezes que você tem um resultado que seja positivo ou negativo, tem que gerar aprendizados. O aprendizado ele é transcendente na nossa vida, porque a hora que você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai colocando isso no DNA da sua empresa, da sua vida, assim como o Maurício faz aqui, isso é transcendente. Né? Ele fez isso aqui nessa empresa e a gente está vivenciando isso, nesse evento, inclusive. Né? Você pega empresas americanas, tinha várias empresas que estavam aqui apoiando esse evento, é isso, você quer construir empresas que transcendem o resultado, se deu certo ou deu errado. É lógico que você vai ter mais acertos que erros, né? Senão eu não estaria aqui falando com você. Na média, eu não estaria aqui. Se eu tivesse sido um atleta mais ou menos, vocês não estariam aqui escutando eu falar nada. Agora, se a transitoriedade do resultado positivo ou negativo ela existe, a persistência ou a desistência daquilo que você faz é uma decisão sua. Então, persistir ou desistir é seu, pertence a você, é uma decisão que você faz. E aí você fala para mim assim, como é que você vai investir na sua vida de ombros eretos, né, ou curvados, respirando e oxigenando ou sem oxigenação, trabalhando a sua energia, a sua motivação ou indo para o lado de ó vida, ó azar. Essas são as diferenças em relação a quem vai ter mais sucesso e em relação a quem vai ter menos. Você vê isso na prova olímpica, você vê isso no mercado de trabalho, você vê isso nas empresas, o que a gente quer é andar para frente. 3 aprendizados do esporte para vocês. Movimentação contínua daquilo que você quer e o que você está perseguindo. Ninguém vai cuidar da sua carreira por você. Ninguém. Pode até ter empresas que vão te ajudar, que vão contribuir, que vão dar oportunidades. Mas a sua carreira, quem cuida é você. Então comece fazendo um bom trabalho na posição que você está. Como? Em movimentação contínua naquilo que você está exercendo, na sua função. Além disso, aperfeiçoe. Porque se você está fazendo uma coisa há muito tempo e já está ficando repetitiva, qual que é aquele detalhe que você sabe fazer, volto ao stick e finaliza a abraçada, que você precisa evoluir, que você precisa pensar um pouco mais nele? Já está automático? Beleza. Uma das grandes ciladas da vida é a gente chegar num momento de reflexão e a gente achar que a gente já sabe tudo, que a gente já chegou lá. Aí você começa a revisitar aquilo que você já sabe. E se você começar a ler, se você começar a explorar outras questões, você vai ver que você não sabe nada. Tem muita coisa a ser construída. A gente está assim, numa reconstrução incrível. Né? Agora a gente está num momento de pandemia.
né? Quais foram os aprendizados, quais foram os erros, os acertos que aconteceram durante esse momento. E para onde a gente vai. Né? Tem muita coisa a serem feitas. E o terceiro ponto, aperfeiçoamento da máquina, você, da sua máquina. E o terceiro ponto é a frequência com que a gente pratica isso, com que a gente faz isso. E eu diria que não pode ser feito a cada ano bissexto, né? A gente está falando de longo prazo, a gente está falando de pensamento de futuro, não dá para você fazer isso de vez em quando. Ou seja, pratique diariamente, todo santo dia, aquilo que você quer desenvolver, aquilo que você quer como resultado para a sua vida, para os seus negócios e para a sua empresa, né? Para quem você representa, porque a gente veio aqui para dar resultado. 2 dias depois dos 200 metros, né, da prova dos 200 metros nado livre, eu fui para os 100 metros nado livre. Competi a segunda prova mais importante ali da minha vida. Eu era o mesmo atleta fisicamente, mesmo atleta. Só que psicologicamente eu era um atleta completamente diferente. Eu estava preparado para aquele resultado, eu estava preparado para aquele momento. Os aprendizados dos 200 metros nado livre, que aconteceram 2 dias antes, estavam em mim, estavam presentes ali. Aí me perguntaram, pô, mas o que mudou, né? Mudou foi o seguinte, eu me preparei para ir dormir, fiz uma rotina de entrada diferente do que eu tinha feito na prova dos 200. Toda vez que eu pensava na minha prova, eu voltava para um pensamento mais tranquilo. Fiz uma alimentação mais equilibrada, de repente eu foquei um pouco mais, estava mais consciente de cada etapa que estava acontecendo. E o que mudou mais foi que, quando eu cheguei na piscina, eu estava confiante. E estava pensando na minha estratégia de prova, a minha estratégia de prova. Que eu tinha treinado com o meu time, que eu tinha treinado com o meu treinador, que eu sabia que dava certo, que eu sabia que os pequenos ajustes tinham que estar ali, dentro daquela estratégia, independentemente dos meus adversários. A gente tem que conhecer o adversário. Eu sabia como cada atleta que estava naquela final nadava, mas eu sabia também o que eu poderia fazer para tirar o melhor de mim, porque eu treinei aquilo, eu repeti aquilo várias vezes. E quando eu cheguei naquela final, eu classifiquei em segundo lugar, ganhei uma medalha de prata, com uma diferença de 14 centésimos de segundo. 14 centésimos de segundo. Quando você pega 14 centésimos de segundo de diferença, eu estou vendendo aqui 1 centésimo de segundo para vocês durante toda essa apresentação, isso aqui, ó, se você pegar um cronômetro, você vai ver que dá 25 centésimos. Então, 14 você coloca 4 caras. Primeiro lugar foi o Alexander Popov, tinha mais 2 medalhistas, eu fui segundo, e 2 caras em 14 centésimos de segundo ficaram fora do pódio. Por isso que eu vendo esse centésimo de segundo para vocês em todos os momentos. No caso aqui, quando a gente fala muito de atendimento, qual que é a velocidade, qual que é a solução, qual foi o trabalho que foi feito, qual que é o processo que precisa ser seguido. É disso que eu estou falando. Para na hora H, a hora que você subir no seu bloco e escutar aos seus lugares, que é isso que acontece na natação, pá, tiro de largada, você vai. Você sabe quantas braçadas você vai dar até a primeira respiração. Você sabe como você vai aproximar na parede, como você vai fazer uma virada olímpica. Pode ser assim uma referência esquisita, né? Eu não sei da virada olímpica. Beleza, você precisa se aproximar, fazer o giro, o impulso e o deslize. Só que para você fazer isso, tem mais ou menos uns 35 itens que você precisa se preocupar para executar isso bem feito. Tem a ver com flutuação, tem a ver com esforço, tem a ver com a mecânica, tem a ver com uma série de coisas. Mas eu não estou entrando em detalhe técnico, isso é mais uma referência para aquilo que você faz. 14 centésimos de segundo separaram 2 medalhistas de 2 quartos e quintos lugares. E isso funciona. A atenção na riqueza de detalhes para que você possa fazer o seu resultado. Para encerrar aqui, que eu prometi entregar com 10 minutos aqui para o Diego, tenho mais 4 minutos e 30 segundos, eu gostaria de entregar aqui as minhas palavras que são marcadores de sucesso para a minha vida. Que fica fácil hoje de eu identificar, né? Antes eu vivenciava muito essas palavras, mas eu não conseguia extrair quais seriam essas palavras e os porquês dessa palavra, mas eu vivenciava ela. Sabe aquela coisa que você sente e você tem um feeling, fala, cara, isso aqui funciona para mim, eu não sei bem o que é, não sei dar nome, mas isso é legal. É isso que eu estou falando. E aí eu queria que vocês escrevessem aí no chat, escrevessem mesmo, usassem e abusassem aí do chat de vocês, uma palavra que representa você. Uma palavra que é o marcador de sucesso para a sua vida. Uma palavra que quando você pensa assim, eu preciso ter energia, eu preciso ter motivação, eu preciso chegar mais longe naquilo que eu quero, preciso ter mais performance no trabalho, ou alta performance no trabalho,
Elementos de alta performance é ter mais clareza, ter coragem para agir, ter produtividade, você trabalhar a sua energia, trabalhar a sua influência e persuasão naquilo que você faz. Qual é essa palavra que te traz para tempo presente e que te leva mais longe? Aquela palavra que, quando você está desanimado, você utiliza ela para você, ela te representa. Qual é essa palavra? Escreve aí no chat. As minhas são, primeiro, protagonismo, ser protagonista da sua vida. Durante a minha jornada de empreendedor, hoje, dentro das minhas empresas e dentro do esporte, o protagonismo estava inserido com uma maneira muito forte. Protagonista é aquele que vai lá e faz. Protagonista é aquele que, em vez de reclamar, ele traz soluções. Protagonista é aquele que entra em campo, é aquele que está lá no ataque, se precisar ele está na defesa, e se precisar ele vai para o gol. Lembra aquele gol vazio? De repente é você que precisa estar lá para segurar aquela bola. Ou, de repente, você tem que estar no seu time ali, ajudando, construindo aquilo, para que você chegue mais longe, como time, como equipe, como pessoa. Quando a gente ajuda alguém, a gente acaba desenvolvendo habilidades e a gente se ajuda nesse mesmo sentido. Protagonista. Na dúvida de fazer ou não fazer, vá lá e faça. Segunda palavra, ousadia. Ousadia tem a ver com assumir riscos, tem a ver com você fugir da zona de conforto, tem a ver com fazer coisas diferentes. E não estou falando assim, assumir risco e ir lá e pular de paraquedas, não estou falando nada disso. Eu não gosto de altura, não vou pular de paraquedas, não me venha com essa. Eu estou falando de você pensar diferente, estou falando de você trabalhar a sua criatividade, talvez ler um livro que você não tenha lido, ou conversar com uma pessoa que pense diferente de você. A diversidade é isso, você se relacionar com pessoas que pensam diferentes, que são diferentes, que você respeita, pode até não concordar, mas que você se expõe a elas. Que tal almoçar com uma pessoa que talvez você normalmente não almoce? Que tal você ler um livro que normalmente você não escolheria para ler? Para abrir a cabeça, para abrir a sua mente, né, em relação a tudo isso que existe e que está disponível para a gente. Ousadia, ouse. E a terceira palavra, essa eu estava num evento presencial e aí, no final, alguém me perguntou assim, Gustavo, se defina em uma palavra. Aí eu falei, nossa, e agora? Aí eu comecei, né? Porque não sei o quê, e aí tal, não sei aonde, não sei o quê nas Olimpíadas, e pá, e não sei o quê, pá, e dei aquela enrolada, e fui indo, e pá, não sei o quê, pá, contando umas monte de história. Aí no final, não sei o quê, tal, dá uma persistência. Falei persistência no final. E a pessoa que tinha perguntado, falou assim, cara, eu vi isso. Eu vi persistência no seu discurso, na sua palestra, naquilo e tal. Eu falei assim, beleza, peguei essa palavra é minha. E eu uso essa palavra é minha. É minha assim, não literalmente, né? Porque ela é nossa, é uma palavra pública, você pode usar também, pode ficar tranquilo. Mas persistência é uma palavra que tem referência comigo. Persistência é uma palavra onde você segue sem desistir do seu sonho, fazendo os ajustes, fazendo a sua construção, buscando soluções, tendo um plano para você chegar até lá, tendo positividade, otimismo. E não adianta ser só positivo e otimista sem ter um plano, sem ter um desejo, sem saber onde você quer chegar. Porque senão você fica lá só na arquibancada. Não, estou falando para você entrar em campo. O persistente, ele está em campo. Não está esperando a coisa acontecer. E além de tudo, ele está com uma pessoa do lado que é grata, que contribui. Ele busca pessoas para contribuir, para ajudar, para construir. Quem agradece ganha e quem reclama perde. Se você tem isso na sua vida, você vai chegar mais longe. Então, turma, queria que vocês fizessem alguma coisa essa semana, ousasse muito na vida de vocês. Agora, a persistência, persista sempre. Agradeço de coração a todos vocês, obrigado ao Reclame Aqui, obrigado, Americanas, pela oportunidade. E valeu, turma. Grande abraço. Muito bem, esse Gustavo Borges, pra gente uma honra, aliás, muito prazer, pra mim também. Que legal. Compartilhar com você esse palco. Muito obrigado, Americanas, que deu essa oportunidade pra gente. E bombou, gente. Bombou sim o chat. Bombou o chat? Opa, tivemos muitas palavras, mas antes, lá no comecinho, lembra que você falou da altura? O pessoal respondeu também, olha. Respondeu? Responderam. Eu vou falar que a mulher mais alta e o homem mais alto. A mulher mais alta... Quem ganhou? Fui eu. A Luciane com os incríveis 1,68 m. Mais alto? A mais alta. E o Jonathan com 1,75 m.
E a Bruna, a mais baixinha, 1,58 m. Dá quanto 1,58 m no seu relógio aí? É aqui, mais ou menos. Tá ótimo. Aí, tá vendo, Bruna? Mais ou menos essa altura. Um pouco menos, é aqui, vai. O pessoal respondeu alguns comentários, então, antes das palavras, e o Davi vai me apontando aí o tempo que eu tô vendo aqui no retorno. A Priscila Luiza amou a sua palestra. Valéria de Castro, o aprendizado colocado em prática. A Susan falou que o Gustavo fala com muita propriedade, adorou quando você falou de alta performance. E a Tayla, muito abraço para todo mundo da Wix, lá da Irlanda, disse que adorou seus 3 passos, foi inspirador. Vamos às palavras. Tem muita palavra, tem gente que respondeu 2 vezes, aí falou 2 palavras, vamos lá. Eu falei 3 aqui no final, então tá ótimo. Então beleza, a primeira palavra foi da Jéssica Carvalho, adivinha? Persistência. Persistência. É nossa, essa palavra é nossa. É nossa. Marissandra disse constância. Constância, cadência, consistência, tá nessa família aí. Legal. A Lilian Nascimento, confiança. Opa, confiança tem cheiro. Exatamente, que é o tema do nosso RA Trust. Mirella, uma palavra muito usada no período de pandemia, que é resiliência. Resiliência. Capacidade de levantar. Exatamente. Ana Paula, desafio. Para ela, a palavra importante é desafio. Luísa, fé. Michele, de novo, resiliência. Laura, foco. Não, muito legal, hein? A Alcântara falou sobre esforço. A Jéssica, crescimento. Gleci, relacionamento. Cláudia, persistência. Valéria, esforço. Muito legal. Ô, Diego, já que muitas palavras aí foram legal, eu fiz uma postagem hoje, antes de entrar no palco, pensando em vocês aqui. E eu contei essa história do 100º de segundo dentro dessa postagem. Então eu faço uma provocação para a turma que está assistindo. Coloque essa palavra que vocês colocaram no chat, na minha última postagem no Instagram, e eu vou fazer algum insight que vocês tiveram dessa nossa conversa, desse RA Trust Experience. Põe um hashtag para eu saber que você veio daqui, que depois eu passo lá e faço um comentário. Se escrever um insight legal, eu escrevo, tal, respondo a pergunta. Se for assim, só um hashtag, eu ponho um soquinho, uma palminha aqui, também é simpático, né? Boa, então... Mas tem uma referência. Então dá uma passada lá e deixa uma mensagem que vai ser bem legal. Hashtag RA Trust 2021. Isso aí. Que você está participando aqui com a gente. Aí eu vou saber que você veio daqui. Exatamente. Bom, Gustavo, muito obrigado. Para a gente foi um prazer recebê-lo aqui. Agradeço mais uma vez, Americanas. Muito bom. E volte mais vezes, hein? Vai ser um prazer recebê-lo sempre aqui na nossa casa. Muito obrigado. Muito legal. Um abraço a todos aí. Valeu.